noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Minha mãe tem uma expressão muito engraçada que ela diz assim, que ela tem medo dessa gente que vê espírito até em pé de couve. Não sei de onde ela tirou. Mas é uma expressão muito interessante quando nós vamos falar dos sintomas da mediunidade. Falar que alguns indivíduos são mais médios que os outros seria estranho. Nós podemos dizer que a mediunidade se expressa de diferentes níveis, diferentes formas, e os sintomas iniciais são diferentes também de pessoa a pessoa. Li um artigo há pouco que, inclusive, polemizava, dizia que nem a própria doutrina definiu. Na verdade, a doutrina definiu alguns aspectos que nós já falamos em algumas pausas para reflexão no ano passado. E eu não quero me deter exatamente nesse aspecto. Hoje eu vou falar dos arrepios. Porque muitas pessoas costumam referir-se aos arrepios como questões eminentemente espirituais. Eu encontrei um artigo muito interessante de uma obra chamada Técnicas da Mediunidade. Aliás, uma obra muito polêmica a partir do fato de que ela foi escrita pelo Carlos Torres Pastorino e depois a família não permitiu a continuidade da publicação da obra porque eles tinham outros princípios religiosos. O Pastorino teve uma trajetória diferente, ele foi da igreja, passou pela função de ser padre, de toda a formação para isso, e acabou estudando o Livro dos Espíritos, se encantando e assumindo uma pesquisa em torno do Espiritismo. Fundou um centro espírita e até o fim da sua vida tomou como princípio a doutrina espírita. Nesse livro, Técnicas da Mediunidade, que aliás é um livro difícil de encontrar, ele traz algumas reflexões sobre os arrepios, causas espirituais do arrepio. E é muito interessante porque aqui a gente vai trazer a visão de um pesquisador. Não é uma visão de alguém que seja vinculado a atavismos quaisquer, mas sobretudo alguém que pesquisou tão profundamente que ele começa falando sobre a pele, sobre todos os aspectos da pele, que eu não vou entrar em detalhes, mas nas quais ele vai explicando sobre essa constituição da pele para que a gente possa entender a função do órgão do tato. Vocês sabem que o tato costumamos expressar nos alguns livros didáticos nas mãos, porque realmente são os membros que nós mais utilizamos para tocar as coisas, para perceber as coisas. Mas o tato está expresso em toda a nossa mucosa, em toda a nossa pele, em todo o tegumento externo que cobre todo o corpo, como ele coloca aqui. Então, ele vai falar de alguns efeitos. Vamos falar do primeiro, sobre a sensibilidade dos arrepios. Quando de um médium de suficiente sensibilidade se aproxima um espírito desencarnado, e por vezes mesmo uma criatura encarnada que não tenha sido percebida por seus sentidos, a aura do espírito toca na aura do médium e os nervos cutâneos são atingidos e sensibilizados. Dá-se então pequeno ou forte choque nervoso, que faz com que se contraiam os rectores pylorium, eriçando-se os pelos e a pele fica arrepiada. O que são os rectores? São músculos, que fazem essa manifestação, que tem a função de eriçar o pelo de nossa pele, diante desse contato. Então, às vezes, não precisa ser o irmão desencarnado. Alguém se aproxima, a gente não vê a pessoa se aproximar, mas a gente sente. O que acontece? Esse choque nervoso, porque o campo áurico desta pessoa se aproximou do nosso campo áurico, que nós percebemos. Isso não vai se dar só com pessoas, é claro que a gente também vai sentir a presença de um animal que se aproxima e tudo mais.
Segundo, quando o médium percebe a aproximação de uma entidade, pode distinguir se trata de alguém com elevação espiritual e com sentimentos, se houver contato com excitação dos bulbos de Krause, a sensação de frescor ou frio como ar-condicionado, ou se o espírito é evoluído e de más intenções, pois nesse caso são atingidos os bulbos terminais e os corpúsculos de Ruffini, uma sensação desagradável de calor. Aqui ele vai fazer uma divisão bem clara, né? Ele vai dizer assim que a sensação de frio está mais vinculada é como se fosse um refrigério, né? Aos espíritos que estão ali com uma maior evolução. E que aqueles onde a gente sente uma sensação desagradável de sufocação, de calor, seriam entidades necessitadas ou com mais intenções. Terceiro, quando a passagem de um espírito ou quando ele se liga ou desliga, o médium recebe uma descarga nos nervos epidérmicos, sobretudo ao longo da coluna vertebral, contraindo-se todos os arredores pilorum dessa região, geralmente subindo do cóccix ou do occipital. A mesma sensação é experimentada quando alguém depara repentinamente, por exemplo, com um cachorro assustando por temê-lo. Então a gente diz que sente, né, aquele arrepio na coluna, na verdade subindo, e isso significa o quê? Que por ali passou alguém, né? Ou quando a gente tem, após a manifestação mediúnica, esse desligamento, pode acontecer essa descarga dos nervos epidérmicos. E quarto, e muito importante de todos esses itens, mesmo quando não há propriamente aproximação de espírito, pode o sensível, ao evocar mentalmente ou por palavras o nome de uma pessoa ou um fato, sentir o arrepio, a pele ficar com pele de galinha, que a gente brinca, né? Mais ou menos intenso, sendo mais frequentemente nos antebraços que no corpo inteiro. Trata-se de uma emissão do nervo simpático da própria criatura, sob impacto da emoção, provocando irradiação pela superfície cutânea. Por que eu falei que o quarto item é extremamente importante? Porque nem sempre estamos falando da aproximação de alguém. A gente diz, já me arrepiei. Por que me arrepiei? Porque este fato, para mim, ele remete a alguma sensação. Se é uma coisa que eu estou contando, ou se eu estou falando a alguém que tem algum efeito sobre a minha pessoa, e eu vou me remeter àquilo, fazer com que eu tenha esse eriçamento também, essa irradiação por toda a pele. Por que eu comecei falando em ver espíritos em pé de couve? Porque é preciso fazermos uma distinção entre elementos extremamente físicos com elementos que têm alguma referência espiritual. Também nós podemos falar de arrepio de febre, por exemplo. O indivíduo precisa medir a sua temperatura. Nós não costumamos usar exemplos pessoais, mas já que eu comecei contando a frase da minha mãe, eu tive um evento com arrepios, um evento que durou uns dias, media a febre, não tinha febre, tentava compreender se tinha sede para a tal febre interna, também não, normal, tudo normal, mas arrepios frequentes. E realmente foi um desafio, porque era uma sensação desagradável, incômoda. E nós precisamos entender a distinção entre os efeitos espirituais e os efeitos físicos, fazer exatamente uma pesquisa. Se eu entendo que não são efeitos medicamentosos, alguns medicamentos dão arrepio, medicamentos principalmente que mexam com a questão psicológica, psiquiátrica, são medicações que costumam dar efeitos desse tipo. Inclusive a bula vai apontar, né, que a pessoa pode ter essas sensações. E se não é no caso da febre, se a pessoa não está com uma febre, uma infecção que ainda não percebeu com mais profundeza, descartando essas possibilidades, há que se analisar a frequência com que esses eventos acontecem. Por que dizermos que tudo são questões espirituais ou tudo são questões físicas é sermos extremistas.
A percepção da mediunidade, ela vai se dando aos poucos para o indivíduo, ou através de um evento realmente dramático, quando ela tem uma eclosão, podemos dizer, e a eclosão, ela pode apresentar muitas vezes uma condição diferenciada, onde o indivíduo sente alguma espécie de tormento, algum processo obsessivo. Mas estejamos sempre atentos a esses eventos e vamos com naturalidade. O que fazer no caso que a gente comece a notar que isso é uma presença espiritual? É preciso entender que nem sempre a aproximação dos espíritos seja uma aproximação para a nossa infelicidade. Muitas vezes há indivíduos que têm para conosco afeto e que querem se aproximar de nós. Sejamos assim como somos com as pessoas às quais nós temos afeto e carinho. Sejamos carinhosos, misericordiosos. Compreendamos que o indivíduo está necessitado de nossa companhia. É claro que aí, compreendendo e sendo carinhosos, nós vamos auxiliar a que esse indivíduo conduza a sua vida e continue sua trajetória na espiritualidade, sendo acolhido e continuando sua vida e seu progresso espiritual. Digamos que nós tenhamos a convicção de que a presença não é salutar. Da mesma forma, vamos agir carinhosamente. Aquele que não está saudável é sempre alguém que precisa de auxílio. É por isso que Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, né? Então, neste momento também vamos dedicar a esse indivíduo o melhor de nós. Vamos fazer nossas preces. Muitas vezes o indivíduo não está conseguindo, nós fornecemos um auxílio dentro do campo do trabalho da Sociedade Espírita. Nós estamos aí com os grupos de prece, com horários estabelecidos para que possamos entrar numa mesma sintonia. Façamos o evangelho. Como eu sempre digo para os irmãos, não consegue fazer uma prece sozinho por eles? Coloca lá uma prece. Há preces pelos aflitos, há preces por espíritos endurecidos, que nós podemos colocar até no celular, colocar no nosso computador e colocar num volume suficiente para que esses irmãos também percebam a gente, acompanhem em pensamento aquela prece e eles também. Todo auxílio é necessário, não esquecendo nunca a dinâmica de que todos nós somos indivíduos carecentes. Encarnados ou desencarnados, todos nós precisamos de compreensão. E a partir daí, nós conseguimos nos harmonizar e harmonizar aqueles que podem estar ao nosso derredor. Queridos irmãos, a percepção da mediunidade é um desafio. Não é algo com o qual nós possamos brincar, fazendo vistas de coisas que não existem, de coisas que não são reais. Ela é para ser tratada seriamente. E por isso, mesmo eu brincando em ver espíritos em pé de couve, eu lembro sempre que nós precisamos ter essa seriedade com os nossos irmãos, assim como gostaríamos de ser tratados com seriedade. Quando formos daqui, nós gostaríamos que os nossos irmãos nos reconheçam, nos identifiquem e nos tratem com respeito e com carinho. Todos nós possamos cada vez mais nos harmonizar nessa sintonia que deve ser de harmonia e de luz entre um plano e outro. Paz e luz, queridos irmãos, uma boa noite e até o próximo encontro.